Diego, por que que você ainda não colocou conteúdos nas redes, nas mídias de podcast? Spotify, Deezer, Apple e tudo mais. Pois é, agora seus problemas se acabaram. Agora nós vamos começar a fazer conteúdos também aqui no canal para podcast. Eu já estava lendo o livro e agora tem o canal para fazer também o quê? Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Diego Esperandil. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, mas esse aqui é um novo quadro. Esse aqui é o quadro Budismo na Prática, o seu podcast, o seu podcast preferido a partir de agora, onde eu, Diego Esperandil, vou estar junto com o meu amigo Alex Angelino. Aparece aí, Alex. Aí, muito bem. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu canal com a sua audiência, tá? E espero que a gente possa dialogar bastante por aqui também, né? Principalmente dentro do nosso podcast, né? Que é o Budismo na Prática. Exatamente. Esse aqui é um projeto novo, é um quadro novo, pelo menos no canal Budismo Descomplicado, né? Onde a gente vai estar uma vez por semana, ou de repente mais, cada vez mais, a gente vai estar conversando, dialogando, né? De uma forma muito mais aberta. Os vídeos, né? Em geral, a gente sempre faz um roteirinho ali, tem um tema tal. Aqui também vai ter um tema semanal, um tema em cada episódio, mas o objetivo aqui é conversar. Inclusive, depois a gente conversa um pouco mais sobre um ponto importante, que é, de repente, se você quiser conversar com a gente, você poderá conversar também. Mas, como eu disse, cada vez nós vamos ter aqui um tema. E sendo o primeiro tema do primeiro podcast visual e agora nas próprias redes de podcast, né, Spotify e etc., o tema é missão. Qual é a sua missão? Será que você tem uma missão? Esse tema foi muito bem escolhido para que a gente possa realmente significar esse primeiro episódio desse quadro e realmente poder fazer aqui o nosso papel, né, para o budismo Nichiren, para o budismo filiado aqui na Soka Gakkai, que é o que a gente participa particularmente, né, o Alex? É isso aí. Aqui é um novo quadro, uma nova novidade para a gente implementar, né? Exatamente, um novo desafio, né? Novo desafio, que requer coragem, né? Nós estamos aqui diante da tela com essa nova proposta e precisa ter muita coragem para isso. E esse é o nosso papel. O Bodhisattva da Terra tem que ter coragem. Exatamente. O budismo Nichiren, eu posso dizer com todas as palavras, pela minha prática, por toda a minha experiência e pelo que a gente aprende, né? Inclusive na prática, que a gente está falando de inclusive budismo na prática. A questão é o budismo da coragem. O budismo do Nam-myoho Renge-kyo é o budismo que incentiva a você extrair o seu potencial ilimitado, que é o estado de Buda, que ele, inclusive, se manifesta, na maioria das vezes, com coragem. E tem muito a ver com o próprio tema, que é missão. Em geral, né, o Alex, as pessoas, é uma palavra, não sei se eu posso dizer que ela é polêmica, mas é uma palavra muito conflituosa. As pessoas, elas ouvem, né, nós ouvimos, na sociedade como um todo, até no budismo a gente ouve também bastante, mas é uma palavra que, no dia a dia, ela tem uma certa dificuldade para entrar, né, na nossa vida, para entrar nesse eixo, para realmente fazer sentido para a gente, né, cada um na sua vida, o que é a palavra missão, né? O que seria a missão? Você já tem uma missão? Você que está ouvindo e que está assistindo a gente aqui, você já tem uma missão? Você tem mais de uma missão? De repente, a pessoa ela pode ter mais de uma missão. E isso aí a gente vai perceber nesse bate-papo de hoje. E será que você ainda não tem missão? Por que será que você ainda não entendeu ou não parou para pensar na sua missão? Né? Vamos lá. Missão. Primeira coisa, né? O que é missão? Eu fui procurar no dicionário. E o dicionário, ele disse dois significados. O primeiro, ele fala o mais literal, né, que é incumbência que alguém deve executar. Aí pode ser a pedido de alguém, em ordem de alguém, ou por desejo próprio. Então é uma incumbência que alguém deve executar. Alguma coisa que alguém deve realizar. Bacana. E depois tem um segundo significado ali também no dicionário, que fala uma coisa um pouco mais ampla, que é o conjunto de pessoas a que se refere uma tarefa. Ou seja, nem sempre a tarefa, aquilo que se incumbe a ser feito, é por uma pessoa só. Ela pode ser feita
por várias pessoas. E aí eu te pergunto, Alex, por que por várias pessoas? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Muito difícil. Então, até tirando como exemplo esse nosso projeto, eu não conseguiria fazer sozinho. Então, tem que ter mais alguém para poder complementar, para somar forças para isso. E a questão da missão também é importante, que as pessoas se unam. Vamos, assim, dar um exemplo da missão de realizar o Concerufo, né? Que é o nosso caso aqui. Mas uma pessoa sozinha não pode realizar o Concerufo sozinho. É preciso ter de outras, né? Com esse mesmo propósito. É aquele velho ditado, a união faz a força. Isso a gente comprova no dia a dia. Pessoas, quando se juntam com um único propósito definido, elas conseguem atingir uma meta muito mais rápido do que se fosse realizar algo sozinho. Então não vai muito longe. Esse é um grande exemplo, né? Esse empreendimento no Concerufo é uma coisa que vai perdurar pela eternidade. Então precisa de pessoas imbuídas, né? Pessoas corajosas, comprometidas para somar essa força em união e para gerar esse movimento, né, de propagação, né, de revolucionar-se como ser humano e dar continuidade, fazer a existência valer a pena. Exatamente. E eu concordo plenamente com você. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. É lógico, nós podemos começar sozinho, porque inclusive tem gente que não começa porque não quer estar sozinho. E às vezes você não encontra a olho nu pessoas que têm o mesmo propósito que você disse. E essa palavra é muito importante, mas eu vou chegar lá ainda. Mas a princípio é sozinho, mas é um dilema, né? E aí fica esse dilema. Não, eu quero uma missão, às vezes eu até quero encontrar uma missão. E realmente tem coisa que eu quero e que ela é grandiosíssima. E eu não vou conseguir fazer sozinho, mas eu preciso começar sozinho. Porque senão, não começar sozinho, a coisa não começa. E o começar sozinho, muitas vezes, é simplesmente a decisão. A decisão de você tomar a iniciativa. Por onde eu vou começar? E mesmo que pareça errado, que comece aos trancos e barrancos, aquilo vai começar do jeito que, assim, vai sair da inércia, vai sair do zero. Você vai começar. Até que você vai nesse caminho, com os erros, inclusive, encontrando o melhor caminho para aquilo e também as melhores pessoas que têm esse mesmo objetivo. Como você disse, né, esse aqui é o nosso caso, né? Eu também. Até a gente conversou já em off uma vez e eu falei, né? Eu fiquei muito feliz de ter encontrado você, que inclusive me procurou, né? Que me deu esse empurrão, porque eu também queria, mas eu ainda não estava achando. Uma vez eu comecei lá um bate-papo no Instagram e ficou adormecido. Aí, de repente, o tempo, vamos procurar uma hora para conseguir fazer isso sozinho. Mas, poxa, fazer com uma gravação bacana, fazer com um programa, fazer um monte de coisa. Eu não sei mexer nessas tecnologias. Eu sou ainda um perna de pau. E, de repente, né, o universo, ele conspira para que a gente vá acertando, né? E estando em evidência, vai atraindo pessoas que têm o mesmo propósito. E aí, né, nos encontramos e hoje estamos aqui com esse primeiro episódio. Quando eu tive essa ideia, eu convidei outras pessoas, né? Mas já te acompanhava no seu canal. E eu transmiti essa ideia para 3 pessoas. E aí, vamos fazer? Aí as 3 pessoas, poxa, olha só, agora eu tô fazendo TCC na faculdade, não vou ter tempo. Aí falei com o outro, acho que não, porque a questão da crítica. E o outro a mesma coisa. Eu falei, poxa, tudo bem, eu entendo, mas alguém tem que fazer, né? Eu pensei. Mas fiquei com esse sentimento dentro de mim, não, tem que encontrar a pessoa certa para poder fazer esse trabalho. Eu já te acompanhava aqui no YouTube e falei, poxa, o Diego tem toda a característica de um líder que está pronto para isso, né? E como você acabou de falar, você não tinha um conhecimento técnico, eu tenho, né, de muito tempo, e você tem a habilidade de comunicação dentro do seu canal, já tem uma audiência já que te segue, né, fiel. Eu falei, seria interessante, falei um convite para ele, porque as coisas iriam se equilibrar, né, com a questão técnica e a habilidade na comunicação. E a gente teve os encontros, dialogamos bastante, e agora estamos aqui, entendeu? Colocando tudo em prática que eu tinha planejado antes. Exatamente. E é por isso que eu também fico muito feliz, né? Mas, continuando nosso raciocínio aqui, né? Eu estava falando o seguinte, que é justamente o conjunto de pessoas. Então, quer dizer, eu começo sozinho porque eu almejo alguma coisa que realmente vai me fazer bem, dou o primeiro passo que seja sozinho, se eu não encontrar já de cara pessoas que vão junto comigo, ou se eu já encontro de repente esse grupo pronto para que eu possa participar dele, e aí nesse meio tempo a coisa vai acontecendo, né? Então, por exemplo, você já tinha
toda essa parte, o conhecimento técnico, toda a vontade de iniciar o projeto, estava praticamente pronto aí, desenhado. Eu estava aqui. Eu estava aqui no YouTube, né? E esperando, assim, não estava esperando, mas realmente foi a oportunidade para que eu pudesse fazer isso funcionar também, né? Sozinho eu não conseguiria tão cedo, para não falar nunca. Mas, Mas sabe olha só que legal. que a gente atrai as situações, né? Eu sempre digo que a vida é como se fosse um jogo de quebra-cabeça. E tudo começa pelo pensamento e pela oração, né? O coração puro, ele acaba atraindo coisas boas. Então, eu acredito que você já tinha esse sentimento dentro de você, de querer fazer algo além do que você estava fazendo. Eu também. Então, como eu te falei, a vida vai montando esse jogo de quebra-cabeça, encaixando, né? Então, as oportunidades vão surgindo, as pessoas certas vão chegando até a gente e a coisa se realiza. É mais ou menos isso. Agora, outro exemplo em relação ao Sensei, né? O Sensei, ele começou sozinho, né? Lá no Japão, e ele pensou, poxa, eu preciso propagar para o mundo. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer, tomar a primeira iniciativa, começar. Porque é sempre assim, né? Alguém tem que tomar a iniciativa de alguma coisa, de algum empreendimento. E as pessoas vendo que aquilo está funcionando, assim, dando resultado, elas são impactadas a continuar a fazer também. Acaba se juntando. Eu sempre dou um exemplo. Quando o metrô foi fundado aqui no Rio, aí eu lembro que eu estava dentro do metrô, e o metrô completamente limpo, né, sem nenhuma sujeira no chão. E eu falei para um amigo meu, eu falei, olha, você está vendo esse metrô aqui completamente organizado, limpo? Não tem nada no chão, né? Mas espere só a primeira pessoa jogar um papel de bala no chão, para você ver o que vai acontecer. Outras vão fazer a mesma coisa, porque todo mundo fica esperando alguém tomar iniciativa. E quando alguém toma iniciativa, o pessoal segue, faz a mesma coisa, né? É como aquela boiada, né? Abriu a porteira, a boiada atravessa. Uhum. Cara, e não deu outra coisa, foi isso mesmo. Quando o primeiro jogou um papelzinho de bala no chão, e aí a coisa começou a sair assim do controle, né? Então alguém tem que tomar uma certa iniciativa, mas pro lado bom, benéfico da sociedade, né? Que vai agregar valor para a sociedade, que é o nosso caso, né? A gente está tomando uma iniciativa agora de fundar esse projeto em prol das pessoas também que vão chegar, né? Quem sabe a gente possa estar impactando positivamente quem está aqui assistindo, ouvindo a gente dentro desse podcast, né? E esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão, né? É levar isso adiante. Exatamente. Então, fechando, né, aquele significado que eu falei ainda da palavra missão, o segundo significado é o conjunto de pessoas que se confere, que se identifica por alguma tarefa. Qual tarefa é essa? Pode ser qualquer tarefa. Como você falou, mesmo sem querer, a missão de pessoas com estado baixo de vida depreciam o bem público, né? Uma pessoa se identifica, uma pessoa faz, a outra se identifica, a outra também já está relaxada e vai fazendo. E mesmo não achando que aquilo é uma missão, né? Mas as pessoas elas se conectaram de tal forma que virou um fluxo de ações recorrentes, né? Sim. Para que aquilo sempre aconteça. Como você bem também lembrou, o que a gente tem que fazer? Pelo contrário, né? Fazer as coisas boas. E para as coisas boas existem milhões de missões por aí. Mas quando a gente está aqui, né, conhecendo o budismo Nichiren, o budismo do Nam-myoho Renge-kyo, o budismo dentro da Soka Gakkai, a gente encontra outras missões, né? Uma delas, a maior, a mais ampla, é o Kosen-rufu, que é a ampla propagação, que é praticar o budismo, ter o exemplo de uma pessoa que atinge o estado de Buda cotidianamente e que faz o bem para as outras pessoas, de tal modo que ela seja influenciada e que ela desperte para o mesmo despertar, para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito, que não só é o Kosen-rufu, mas realmente atingir a iluminação através do Nam-myoho Renge-kyo. E assim, né, vira uma coisa fluida, uma coisa sem um objetivo claro às vezes, a pessoa ela faz, né, naturalmente o Kosen-rufu. Uma pessoa que pratica o budismo Nichiren, que atinge o estado de Buda através do Nam-myoho Renge-kyo, ela faz o Kosen-rufu naturalmente. Totalmente. E isso, sem perceber, ela já está fazendo uma missão, né, que é a da ampla propagação. Por quê? Porque uma pessoa feliz, ela compartilha a felicidade dela, na verdade? Sim, impacta pessoas também, né, com isso. Sim, E faz gera uma diferença no cadeia, local. gera um movimento de cadeia, né? E que a coisa vai se propagando assim, sem controle. Quer dizer, a partir de uma pessoa, ela impacta outras, né? Que é o caso de alguém que esteja em estado de Buda, de Bodhisattva, em estados elevados de vida. E as pessoas percebem isso, né? As pessoas percebem a Sim, diferença de quem pratica, de quem está com um nível de vida elevado. Elas notam isso. E aí acabam se inspirando também, querendo saber
saber o porquê que você se comporta assim, de certa maneira, porquê que você está bem, sempre sereno, né? Apesar que existem nossos desafios, mas na maioria das vezes está sempre mantendo a nossa prática da fé firme e equilibrado. Mas isso é fazer com o Cerufo de forma indireta, né? Você está impactando pessoas ali de uma maneira assim sutil. E isso para mim é muito interessante, né? E não tem esforço para fazer isso. Sim, mas você falou uma palavra no começo que é o resumo disso, né? Às vezes a gente, como eu falei, a palavra missão ela é conflituosa. Eu realmente, às vezes, se eu parar para pensar em missão, poxa, qual é a minha missão? E às vezes a pessoa ela pode até bater uma frustração, né? Porque ela fala assim, poxa, mas eu não tenho missão ainda. Qual é a missão? O que que eu posso fazer como missão? Às vezes, se você ficar parando para pensar e buscar isso, talvez você realmente sofra por isso, porque você está focando no fato talvez dessa falta, você ainda não tem uma missão específica. E aí, a palavrinha que você disse lá no começo é o propósito. Propósito é o quê? É a razão pelo que eu faço e por que eu faço. E você sabe que a maioria das pessoas vive sem propósito, né? E isso é triste. Na maioria das vezes, elas podem seguir até o final da vida sem encontrar um propósito. E aí vai se dedicar a coisas que não vão ser bom para elas. Do contrário, para quem logo se identifica com um propósito e segue esse propósito em linha reta, que é o nosso caso. Mas, assim, realmente a gente tem muitos casos de pessoas assim, né? Que estão, assim, vivendo por viver. Não tem um propósito definido, muito menos missão. Sim. E até o propósito, a pessoa ela pode trazer como o foco do problema da palavra missão também. Tá, então, mas qual é o meu propósito? Eu estou vivendo aqui e não sei ainda. E aí tem alguns alertas. Eu estava lendo algumas coisas, vi alguns insights para que as pessoas elas possam entender realmente a questão do propósito, né? Muitas vezes a pessoa ela não encontra nenhum propósito porque, lógico, às vezes ela é muito nova, às vezes ela ainda está realmente se lançando na vida adulta, às vezes ela está, mesmo que ela já está na vida adulta, talvez ela não teve vários desafios, ela não se lançou em alguns desafios da própria vida, seja a parte de trabalho, estudo, e aí fica realmente, mesmo que ela tenha vivido algumas coisas parecidas, ainda falta uma coisa que é autoconhecimento, né? Sim, Quanto importantíssimo. mais ela... Pode falar. Você falou de autoconhecimento, é importantíssimo, né? Porque isso é o despertar. É a pessoa olhar para dentro dela, né? Se observar, olhar para dentro. Quem eu sou, como eu quero me tornar. O que eu quero me tornar. Tem pessoas que não têm essa compreensão, né? De se autoconhecer. Quer dizer, está mais preocupado com o externo do que com o interno. Então, um primeiro fator é assim, o quanto você se conhece, né? O quanto você realmente sabe que você está se desafiando no dia a dia ou o quanto você está vivendo no automático. Viver no automático, colocando aqui um conceito budista, que eu poderia colocar aqui os 10 estados de vida, é você viver nos primeiros 6 estados de vida, que é inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. Quando você se deixa viver em qualquer um deles, você está vivendo no automático, geralmente. Por quê? Porque o ambiente, ele molda as suas circunstâncias, ele molda a sua reatividade, ele dá um looping, ele mantém a sua reatividade, porque você reage, né, manifestando esses mesmos estados, que vão fazer com que o ambiente ainda seja mais forte e gere uma reatividade mais intensa em você e você não saia deles. É igual quando você está naquela praia que tem aquelas ondas fortes, que você às vezes está na beira da areia, assim, e você não consegue sair, né? A Tem uma onda, ela música vem, que retrata muito bem isso, né? Aquela do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? vida leva eu. E para onde ela vai levar? Pois é, Vai onde ela para quiser. onde as circunstâncias elas forem favoráveis de acordo com a sua reatividade. Então, quanto mais você puder se conhecer, souber onde você realmente manifesta o seu karma, manifesta a sua reatividade, mais você vai perceber nesse ciclo desses 6 estados de vida, né? Que inclusive em outras linhas budistas é muito forte esse conceito chamado a roda do samsara, que são esses baixos estados de vida que mantém o quê? Os desejos mundanos, que faz com que você realmente se deixe levar. Mas quando você começa a recitar o Nam-myoho Renge-kyo, você já sai deles, porque você está procurando alguma coisa. E aí que a gente falou de autoconhecimento e de se desafiar. Porque aí você começa a atingir novos estágios, né? O estágio de erudição, que é procurar entender, procurar conhecer, procurar aprender as coisas. Absorção, que é você entender na profundidade, né? Fazer aquilo que faz sentido para você. Bodhisattva, que é propagar. E Buda, que é não se abalar com nada, inclusive quando você
propaga. E aí, quando você se conhece, mais você tem a coragem ou a ambição de se desafiar. Que é o quê? Passar dos possíveis limites que você já percebe, que você conhece no seu dia a dia, nas suas ações. Então, o autoconhecimento, ele é um primeiro passo aí para a gente poder realmente ir em busca de uma missão. Depois disso, tem um outro aqui que é não criar expectativas. E eu vou falar dele porque eu achei muito interessante. Porque a gente fala tanto no budismo, inclusive, de lançar objetivos. Se eu estou me desafiando, é lançar um objetivo, né? E esperar que ele realmente aconteça, mas aqui ele está num ponto X, aqui ele está falando, não crie expectativas. E o que seria essa expectativa? Por mais que eu tenha um objetivo e que eu quero que aquilo aconteça, é eu não pautar a minha vida a ferro e fogo em cima daquela mudança. Por quê? Porque a nossa vida, ela vai se construindo. Então eu tenho um objetivo, né, quando eu crio objetivos, quando eu lanço objetivos, eu tenho ali um alvo para eu chegar, né? E seria maravilhoso se ele fosse exatamente assim. Porém, ainda é um produto da nossa cabeça, né? E a nossa realidade nem sempre é um produto né? É uma coisa que você ainda está construindo. Então, por que é interessante a questão da expectativa? Primeiro, porque quanto mais você faz um jogo, né, interno sobre ambição, objetivos e sem uma certa expectativa, você não se abala com a frustração. Funciona de uma maneira muito mais leve, né? Porque como fica solto, não tem preocupações e não tem bloqueio emocional. E aquilo Sim. vem até mais rápido do que a pessoa espera. Quando vem, a pessoa fala, já aconteceu? Pô, nem esperava. Porque, sabe, Sim. ela não se preocupou com aquilo, ela soltou. Ela lançou para o universo na confiança, eu vou conseguir no momento certo, né? Tirou a Uhum. ansiedade, tirou a expectativa. Quer dizer, os caminhos estão abertos para que a coisa venha se manifestar. Sim. Essa, E às vezes vem pode, uma coisa que é melhor do que aquela que você esperava. sim. Às vezes você, poxa, não deu E, certo esse, mas veio um outro que, poxa, na verdade foi melhor mesmo. E muitas das vezes, os caminhos são da maneira que você não esperava. Porque a pessoa, quando tem um grande objetivo, ela já define todos os caminhos na cabeça dela, né? Não, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira, desse jeito. Mas não é assim que a vida funciona, entendeu? A vida tem a estratégia dela, né? Para que aquilo venha chegar até você. A gente não tem controle da vida. A gente pode determinar sim, mas nem sempre chegará até a gente da maneira que quer, naquele caminho que a gente quer. De repente vem de outros caminhos, né? Que a gente nem espera. Exatamente, como você mesmo disse, quando nós oramos, né, essa energia que nós emitimos para o universo através do Nam-myoho Renge Kyo é como se fosse um imã. Ele conecta a nossa sintonia, né, com o que a gente quer e com as coisas que estão no universo. Ou seja, nós atraímos, foi o que você falou, né? Nós atraímos. E cada vez mais, né? Então, assim, nós não sabemos, às vezes, o que realmente está sendo atraído, né? Sim, Quanto ó, mais a gente... eu vou te dar até um exemplo. É, É, toda vez que eu saí de casa, foi poucas, tá? Mas quando eu saí de casa sem um Gongyo, você sabe que a gente atrai muita coisa, né? A gente, uhum. a gente deixa as portas abertas para maldade. A gente atrai. E eu, na prática, eu entendi isso. Olha só. Se eu falhar no Gongyo, cara, eu estou desprotegido. Da Imoco também. E quando eu saio na sociedade, eu estou à mercê do que pode acontecer. Eu não estou ali sem nenhuma proteção. E eu também atraio. Eu não estou assim em estado de vida elevado. Então eu estou agindo em baixo estado de vida. Não é isso? Então eu vou atrair as coisas que estão em sintonia com isso. Eu Inclusive aprendi é isso tão com vários. real que, às vezes, só o fato de você já sair de casa chateado por não ter feito o Gongyo, essa insegurança já é uma sintonia que você joga para o seu dia a dia e essa sintonia você traz que é da insegurança. Tem até aquela história que a pessoa dá um tropeção de manhã, né? Acordou, tropeçou, pronto. Aí já começou a reclamar. Daqui a pouco bateu a cabeça. Daqui a pouco chutou sei o quê. É o dia inteiro assim. É aquela Exatamente. roda de acontecimentos, né? Enquanto ela não desfazer aquele pensamento, ela não sai daquela situação, né? Porque a coisa se multiplica. Sim. Então, quer dizer, quando a gente fala de não criar expectativas, é realmente a gente poder trabalhar o nosso estado de vida de tal maneira que nós vamos ainda manter o nosso foco, o nosso objetivo, sabendo receber da melhor forma possível tudo que vem, né, de benefício. Às vezes não foi exatamente desse jeito aqui, não foi daquele jeito ali. Opa, isso aqui deu certo, maravilha, qual vai ser o próximo passo? E eu realmente não achar que o objetivo ele é o fim, né? Quando Uhum. eu tenho aquele objetivo, ele é o que? Na verdade é o meio. E o meio do quê? Da minha missão. Ou seja, eu tenho que ter
uma coisa muito maior. A missão, ela é muito maior do que os meus objetivos. Os meus objetivos, eles vão trazer o caminho do meu dia a dia, da minha personalidade, daquilo que eu quero vivenciar e tal. Porém, a missão, ela é o norte. A gente aprende isso com a maturidade da prática, né? Porque no começo, eu falo por mim, a gente faz uma lista enorme de benefícios, de objetivos que a gente quer alcançar. A lista é gigante. A gente foca tudo nisso. Mas, conforme a gente vai amadurecendo, se treinando dentro da Gakkai, a gente começa a mudar o paradigma, a entender que o mais importante é cumprir a missão, né? Porque tudo é consequência da missão. O que será meu virá até mim. Né? E assim com todos. Hoje em dia eu tenho outro pensamento, não, eu tenho que cumprir minha missão, é o mais importante, eu vim aqui para isso. Eu não posso ficar perdido em pequenos benefícios, entendeu? Para suprir o ego. Não, eu tenho que fazer o que é o mais importante, é cumprir a missão. Agora, o que vier como consequência será bom para mim, né? É uma consequência, eu não busquei aquilo, chegou até mim. Porque senão a gente se perde nisso, a gente passa a vida inteira correndo atrás de pequenas coisas, esquece de cumprir o principal, que é a missão, né? E quando chega no fim da vida, olha para trás. E aí, o que você deixou como legado? Não deixou? Poxa, então você perdeu seu tempo. Você direcionou para o lado errado, né? Lado errado não, assim, por um lado que não deveria dar tanta atenção, né? O mais importante é você cumprir o seu propósito. Esse é o mais importante. Tem pessoas que já despertam, assim, de uma maneira mais rápida, ainda jovem para isso. Então, ela segue em linha reta. Tem outros que despertam um pouco mais tarde, né? E vai entender isso. Não, a missão é mais importante. Então, tem que cumprir o propósito. E como que eu acho esse propósito? É um desafio, né? Esse é um grande desafio. É com autoconhecimento. Aqui eu tava pesquisando esses dias e achei uma imagem muito, muito boa, que tinha vários fatores ali, mas aí no meio deles tinha justamente o que eu queria trazer para nosso bate-papo aqui, que é a questão da missão. E ali, no meio dessas informações, estava escrito assim, que missão é a junção daquilo que você ama com aquilo que o mundo precisa. Aquilo que você ama com aquilo que o mundo precisa. Então é servir, né, as pessoas. Como você pode servir as pessoas, né? De maneira que você faça por amor, tá? Você faça por amor. De alguma forma isso não me trouxe só amor, trouxe até outros benefícios, tal. Bacana. Mas você faz alguma coisa que, basicamente, inicialmente, foi por amor, como se você não tivesse mais nenhum outro ganho a não ser o amor de fazer por fazer? É um artista, né? É uma pessoa que veio a esse mundo para cumprir a missão. A missão dele é artística, é produzir uma grande obra de arte, assim como os grandes pintores também, os grandes escritores de ficção, né? Deixaram um legado dentro da literatura. Então, essa foi a missão deles até aquele momento, né? E cumpriram com maestria, né? Os caras vieram, não, se comprometeram, não preciso deixar uma obra a posteridade dentro da arte e dentro da música também, né? Você vê grandes artistas musicais que lançaram obras que ficou para a eternidade, né? Não vamos esquecer nunca mais esses artistas. Então, essa é uma outra maneira, é um outro modo de missão também, né? Dentro da carreira artística. E vários segmentos também, não só esse. Sim, mas foi o que você falou, né? Falou junto com o que eu estava falando, né? A arte é algo que a pessoa ela ama, ou seja, ela faz totalmente por amor e ela tá trazendo alguma coisa que o mundo precisa, né? As pessoas precisam de arte, as pessoas precisam de cultura, as pessoas precisam se conectar de alguma forma com essa arte, às vezes o sentimento mesmo, né? Às vezes vem o músico, né? E faz ali uma bela apresentação que toca as pessoas. A pessoa ela precisava daquilo, né? Ela nem sabia. Sim, aconteceu comigo, né? Vou te dar um exemplo. Acho que foi em 2015 ou 2014, se não me engano. Eu fui na exposição de Pablo Picasso, aqui no Rio, e do Salvador Dali. É Dali ou Dali? Dali, né? Aquilo foi no CCBB, aqui no Rio, no centro do Rio. Quando eu saí da exposição, eu saí transformado. Um tamanho a beleza daquilo. Obra de arte, né? Aquilo me impactou profundamente. Então, a missão dele já foi cumprida ali. Se ele tinha amor por aquela obra, pelo aquele estilo de vida, e a missão dele era impactar pessoas, ele conseguiu, né? Eu lembro que a fila estava gigantesca lá de fora, e o sol estava muito quente, e ninguém desistiu de entrar. E no final, eu saí impactado, até hoje não esqueço disso. Foi assim, pessoas que vieram para fazer a diferença, né? Impactar dentro da arte. Exatamente. Então, agora trazendo para o budismo, né? É aquela coisa, o que você já faz, né? O que você ama
e faz por amor, a tal ponto que você sabe que as outras pessoas precisam. Nós aqui falamos do Kosen-Rufu, falamos, né, da ampla propagação. E será, né, o quanto você propaga o budismo por amor? E eu, particularmente, sempre gosto de falar que eu não defendo aquela propagação forçada, tá? Ah, Não tem que funciona. fazer, vamos fazer e tal. Não, pelo contrário, faz por amor? Faço. Então, assim, o que eu faço por amor? É aquilo que eu faço espontaneamente, que eu sinto vontade de fazer, sem pressão nenhuma. Se estão falando, eu estou fazendo porque eu já estou fazendo mesmo. Se não estão falando, eu estou fazendo no meu tempo, na minha velocidade, nas minhas oportunidades, na minha vida. Então, às vezes, é o quê? Falar do Nam-myoho Renge Kyo para as outras pessoas. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade, encontrei uma cliente, que não é budista, né? Apresentei o budismo para ela, dei um cartãozinho para ela, né? Porque ela viu a bandeirinha do Nam-myoho Renge Kyo no meu carro, bandeirinha da Gakkai, né? E, curiosamente, eu nem sabia, porque eu não era muito focado nisso. Mas a bandeira da Soka Gakkai, da SGI, é igual à bandeira da Romênia. Igual. É a bandeira da Romênia. Só que a nossa, né, deveria ter um brasão da Soka Gakkai dentro ali, né? Já faz muito tempo que a gente só usa as 3 cores, né? Amarelo, vermelho e azul. E as pessoas ficam curiosas, né? Para saber por que você tem a bandeira. Tem gente que até fala, você é da Romênia? Eu falei, não sou da Romênia. Aí eu já pego e já, pum, toma um cartãozinho aqui, ó, do Nam-myoho Renge Kyo, né? Eu sou de uma organização budista, tal, e falo do budismo, daí a pessoa, né, quando a pessoa ela tem contato com outra linha budista, e essa, no caso essa senhora, ela falou assim, eu já tentei o Zen budismo, eu já tentei, eu não conseguia fazer a meditação e não sei o quê, e ela ria. E eu falava, não, agora isso aqui, ó, pum, vamos fazer, Nam-myoho Renge Kyo. E ela, Nam-myoho Renge Kyo. Eu falei, não, é Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge. No Falei, começo, assim, é Renge. É Renge. sempre Myoho essa parte que as Renge. pessoas têm essa dificuldade, né, do orengue ali. Lembra da palavra merengue. Myoho Renge. Né? Myoho Renge, que eu falei, ó, você vai Eu conseguir, eu né? dava o exemplo da novela Salsa e Merengue. Ó, não tem a novela Salsa e Merengue? E eu falei, vai no YouTube que a gente tem lá, você vai conseguir acompanhar tal. Mas assim, virou até uma brincadeira, porque eu faço totalmente por amor, né? Realmente é uma oportunidade. Se ela vai praticar, se ela vai vir, né, conhecer melhor e implantar na vida dela, né, o Nam-myoho Renge Kyo no momento que ela quiser realmente fazer essa oração, bacana. Se não for, é o momento dela, né? De repente, num outro momento, ela vai vir conhecer de novo. Outro dia, faz um tempo já, eu conheci uma moça novinha, sei lá, adolescente, e quando ela viu a bandeira falou a mesma coisa, e aí eu falei, né, falei do Nam-myoho Renge Kyo, ela falou assim, eu conheci por uma professora minha quando eu era criança. Falei, Hum. então toma um cartãozinho e, ó, tá na sua vida, hein? Eu lembrei daquela história que a gente conversou no Bastidores, de como eu conheci. Uhum, Vou comentar de novo para as pessoas da sua audiência ficar sim, sabendo. sim. Quando eu tinha 9 anos de idade, né, eu tinha um amigo também da mesma idade que a minha. Então ele tinha um apelido na escola de Cássio Maluco. Aí, mas eu não sabia o porquê ele tinha esse apelido. E quando eu fui na casa dele, eu vi ele fazendo daimoku dentro do quarto sozinho. Aí eu falei, por isso que te chamam de maluco, né? Eu descobri, era por isso. Porque ele fazia daimoku na escola também. Aí o pessoal achava que ele era doido. Aí passou, eu não vim praticar nessa época. Aí passou o tempo, né? Quer dizer, aí indo na casa do irmão da minha tia, que era casada com um tio meu, e nós fomos na casa dele, e lá na sala tinha um oratório grande, né? De Butsudan de Kaikan, e a foto sensei na parede. Eu estava com 17 anos na época. Eu falei, é budismo, né? É budismo, perentiqueiro. Minha irmã já foi pro Japão e tal. Foi de novo, é a segunda vez que encontrei. Aí eu contei a história do Cássio. E na terceira vez foi uma ex-namorada minha. Eu falei, agora eu tenho que praticar. Terceira vez, aí eu não parei mais. Mas quando está na nossa vida, né, a gente vai despertar no momento certo. Alguém plantou a semente, tanto nessa existência como na anterior. Foi o meu caso, né? A semente tinha sido plantada em vidas passadas, eu acredito, e agora se manifestou. E aí eu tive essa sabedoria, não, agora eu preciso praticar porque já é a terceira vez e eu tenho que experimentar. Nada é por acaso, né? E aí, cara, foi a atitude mais correta que eu já tive na minha vida, assim, ter começado. Bacana, bacana. Sim, e aí, poxa, foi o momento, né? E hoje você faz, né? E aí uma pergunta para você. Você, Alex, você considera o budismo, né, a propagação, por exemplo, uma missão de vida sua? Sim, considero, sem dúvida, E sem em que dúvida. momento você sentiu isso e por quê? Olha, eu senti tarde já, não foi enquanto DMJ não, mas foi com o tempo, né?
com despertar, com autoconhecimento, eu entendi o seguinte, que nós não estamos aqui por acaso, não estamos vivendo por acaso, tem um propósito para isso, e se eu encontrei o budismo é porque tem que fazer algo pela sociedade, a partir de mim, né? Tem até uma passagem, não é o Gosho, mas tem uma passagem que fala sobre um tronco, né, da tartaruga. Você se lembra? Tronco de sândalo, tartaruga caolho é um tronco de sândalo. Então diz que o quanto difícil é encontrar esse budismo, o quanto difícil é. E quando você encontra, você percebe, não, tem algo a mais aí, eu preciso, entendeu? Não encontrei à toa, porque a cada esquina que você conversa com alguém, você pergunta se a pessoa conhece o budismo, mas não conhece. É raro, né? A Sim, gente chegou a esse patamar de cada esquina tem alguém que conhece o budismo, de Nichiren Daishonin. São pouquíssimos. E aí, se eu encontrei, cara, para mim é muita boa sorte e é uma questão de levar isso adiante. Aí sim que entra aquele pensamento, não, tem que cumprir a missão, porque a missão que é transmitir isso para outras pessoas, dentro da minha localidade, porque nós somos responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu aprendi isso também, né? Todos meus vizinhos são da minha responsabilidade. Então, se eu estou naquele ambiente, naquele local, e eu conheço essa lei, qual é a minha missão? É propagar, é falar sobre ela. Agora, se a pessoa vai acatar e vir praticar agora ou não, não sei. Mas a semente foi plantada, a minha parte foi feita. E a sim. semente vai germinar no momento certo, né? Pode ser agora, pode ser no futuro, pode ser em outra vida, mas que a semente foi plantada. Então, o mais importante é isso. Eu estou cumprindo a missão de forma alegre, sem imposição, né? Eu falo, plantei a semente, então já cumpri minha missão. Agora a semente vai germinar com o tempo, né? Eu não posso impor nada, não é isso? Sim, Essa sabedoria que a gente deve ter. A gente propagar de forma sutil, sem imposição, sem cobranças, a semente foi plantada. E muitas das vezes a semente é plantada sem que a gente comente muita coisa. É pelo próprio comportamento, né? Porque a pessoa vai perguntar, a pessoa pergunta se eu sou da igreja. Ah, você é da igreja? Eu falei, não, eu sou budista. É budista? Pronto, aí já é um motivo de falar chacoboco, entendeu? Então isso acontece às vezes, né? sim, sim. Não, mas legal, é isso. É porque a pergunta foi, né? Quando e como? E aí você falou realmente, e realmente no dia a dia você sentir que você precisa falar, né? Você precisa plantar a semente, É né? semente. Eu também, eu sou budista desde que eu nasci, minha família toda é budista, talvez seria mais até um pouco mais difícil até de perceber qual seria a minha missão, até na questão de ser budista, são através do budismo. Mas por acaso, não é por acaso não, nada é por acaso, mas o universo, assim, eu cada vez mais dentro da organização comecei a praticar dentro das reuniões e participar, e quando eu era mais jovem, sempre era o apresentador das reuniões, o Shikai, né, que a gente chama, É. e aí, de repente, no bloco ou na comunidade, precisava fazer uma matéria, aí eu vou lá, né, quando precisava eu ia lá e treinava tal, e falava, e comecei a gostar, e aí acabei tendo outros cargos também, né, para cima tal, e cada vez mais você começa a falar em reuniões, né, e eu gosto muito disso, e a coisa parece que foi andando bem, assim. E aí eu falei, poxa, mas eu tô aqui só na minha comunidade, né? Eu tô aqui só na minha localidade. Não, eu queria falar para mais pessoas, né? Ainda mais na questão depois de trabalho, né, com a loja, várias pessoas de tantas partes do Brasil e até do mundo falam assim, poxa, tô conhecendo o budismo ainda. E eu vou lá, converso com a pessoa, poxa, que legal, obrigado. Então, eu queria eternizar isso. E aí eu falei, vou pro YouTube, né? Estamos começando e tal. Então, eu sinto, é uma coisa que eu faço por amor, é uma Mas é, coisa que eu faço que as pessoas sabe, precisam. porque tudo que é uma novidade pra gente, que a gente descobre, a gente quer compartilhar. Isso é natural do ser humano. Foi comigo também. Quando eu comecei a praticar, eu queria falar para todo mundo, porque eu queria que todo mundo sentisse o que eu senti. Quer dizer, então, esse despertar do estado de Buda é uma coisa tão pura que faz você ficar impactado e querer também que outras pessoas se impactem também, de maneira positiva. E aí você fala para todo mundo, né? Fala para todo mundo, mas nem todo mundo vai praticar. Então, mas a semente foi plantada. E isso é uma coisa natural do ser humano. Qualquer descoberta que a gente tem, assim, principalmente descoberta interna do interior do ser humano, a gente quer compartilhar com o vizinho, né, com o familiar, com alguém próximo. E a gente tem essa solidariedade também de ver uma pessoa sofrendo, a gente quer ajudar de certa maneira, né? Então, esse, assim, é o caminho que a gente deve seguir, né? Tá sempre tentando compartilhar, ajudar, Sim. Então, para eu dar continuidade aqui, chegando mais tá? para o final, é o quê? É quando a gente faz uma coisa por amor. Se você, e como eu disse no começo, às vezes a gente tem mais de uma missão, né? Talvez pelo viés da prática budista, a sua missão é praticar o budismo e propagar para as pessoas.
A gente conhece na localidade, na comunidade, nos nossos companheiros budistas. Tem gente que faz mais shakubuku, apresenta e fala para mais pessoas o budismo. Tem sim, pessoas que nem tanto. E não é um demérito, é cada um no seu perfil, mas em cima ainda da sua missão. Algumas pessoas, talvez a grande maioria, quando ela pratica o budismo realmente, né, afinco, assiduamente, a missão dela é fazer com que o budismo seja o meio de transformação onde ela está. Às vezes ela nem sabe dessa forma como eu falei, mas a partir do momento que eu pratico e transformo o meu karma, transformo o meu estado de vida e automaticamente, né, com o tempo ali, eu vou transformando o meu ambiente, eu vou fazendo com que tudo isso faça parte da minha missão, ou seja, eu tenho uma coisa maior do que simplesmente os meus objetivos e eu percebo que é através desse norte que a coisa anda e funciona. sim. Se eu não. Então a questão da missão também, por exemplo, a gente estamos cumprindo a nossa missão, né? Mas se a nossa missão não for cumprida agora, a gente vai reencarnar de novo. E aí, né? A gente vai se reencontrar novamente com o Mujin, com o Goronzon, para dar continuidade. Então, ter esse despertar agora é uma coisa interessante, porque já liberta você da falta de compromisso, de não cumprir. Se eu entendo o seguinte, olha, eu tenho minha missão e eu sei que eu vou reencarnar na próxima existência. E eu sei que o Conserufo vai avançar para os próximos 10 mil anos, né? E eu vou reencarnar muito mais do que isso, né? Pela eternidade. Então, eu preciso começar a cumprir minha missão agora, para que na próxima eu cumpra também. Então não tem como correr, né? Se eu não cumprir, eu vou renascer na próxima. E se eu não cumprir de novo, eu vou renascer outra vez. E aí? Sim. Então é melhor cumprir. Sim. E o mais legal é você ter em mente, né, através daquele autoconhecimento, você realmente saber o que você faz, o que você ama e aquilo que você percebe que além de você fazer por amor, é uma coisa que é necessária para a transformação do ambiente. Uhum. Seja pelo budismo, seja por uma profissão, seja por um jeito de ser, né? Se você percebe que aquilo que você ama fazer faz diferença no ambiente que você está, então é a sua missão ali te mostrando o caminho. E aí é uma oportunidade para que você possa realmente seguir isso como norte. Às vezes a pessoa ela não faz porque ela fala assim: "Ah, é muito difícil. Ai, nossa, é impossível atingir". Mas aí para isso tem uma frase do nosso mestre budista, o Dr. Daisaki Ikeda, que ele fala uma coisa que me marcou há muito tempo atrás e eu lembrei dessa frase para hoje. Ele fala o seguinte: a verdadeira missão de uma pessoa é subir no topo da montanha que está à sua frente. O propósito da vida não é ter uma lista de montanhas que você escalou, mas sim ser um excelente alpinista. Uhum. Então, quer dizer, às vezes a gente fica com medo do que tem pela frente, mas é justamente esse o nosso norte. Se você percebe que esse é o norte, então esse é o objetivo, é você subir essa montanha, né? Não é procurar outras, inclusive, menores, é essa montanha que está à sua frente. E depois que você escalou ela, missão cumprida, mas ainda com certeza vai ter uma missão maior que é o seu norte. E a questão não é ficar subindo várias montanhas, mas é você ser bom, fazer porque ama e ser bom naquilo, né? Criando um impacto generalizado, criando um impacto realmente que sempre vai fazer aquele mesmo estrondo quando você passar por ali. Até mais divertido assim, né? Porque antes de praticar o budismo, as pessoas ficam à mercê da vida, né? Jogada pra lá, jogada pra cá. Mas quando conhece o Daimoku, né, Myoho Gekyo, e ela tem uma espada afiada na mão, e sabe que o próximo obstáculo, desafio que surgir, ela vai ultrapassar. E aí já chega um momento que a vida fica divertida. Ah, mais um obstáculo? Ah, tá, vou ultrapassar, entendeu? E vão vindo uma Sim, atrás da outra, não param, né? E você vai ultrapassando, ultrapassando. É como se fosse esse exemplo da montanha, que a gente vai escalando, né? Uma mais íngreme que a outra. você vira um especialista nisso. Alpinista de Monte Everest no final, né? Na existência, né? Entendeu? Sim. E aí é algo divertido, né? E aí realmente, Você até espera por grandes desafios, que você está preparado para ultrapassar. sim. E aí você percebe realmente, aos poucos, né, a coisa vai tomando uma forma na sua vida que você vai percebendo realmente o quanto aquilo é a sua missão. Pode ser que em algum momento, né, o caminho ele vai para um outro lado ali e você perceba que a sua missão é outra. Mas começou porque lembra que eu falei no começo de erros e acertos? Você começou aqui e a coisa foi tomando um rumo que de repente foi para lá e você virou melhor alpinista, você virou especialista, porque você faz com amor,
criando um impacto naquele ramo de atividade, né, naquela força que você faz, você sente que aquilo você faz bem, e é onde eles precisam, aquele nicho, né, a palavra, eu não queria falar, mas por essa palavra, que ela é muito específica, o seu nicho, quando você percebe o nicho onde você impacta mais, e você faz por amor, vai te dar um resultado muito maior na sua vida, porque é a sua missão. E, além da sua vida particular, às vezes é justamente a do budismo junta, ou de repente o budismo ele é o seu norte maior ali, onde você vê que você coloca o budismo em primeiro lugar, né? E o Sensei fala muito isso, né? Quando você coloca o budismo em primeiro lugar, as coisas elas andam, né, juntas, elas tendem ali a dar muito mais certo, porque o norte ele está muito, e não tem resultado negativo quando você faz uma ampla propagação do Nam-myoho Renge Kyo, que só tem resultado de felicidade, né? Resultado positivo. Desafios na vida sempre não surgem um atrás do outro, não param, não tem intervalo, né? Quando tem, dura pouco tempo. Então, quando se coloca o budismo na frente, em primeiro lugar, os desafios não vão deixar de existir. Mas só que seu foco não está mais ali, nos desafios. Está no cumprimento da sua missão. Então, naturalmente, as coisas vão se encaixando, se resolvendo por si só. Porque você está com foco direcionado para outra coisa, que é para o seu propósito, né? Agora imagine se fosse o contrário, você estaria com foco nos seus desafios, tentando resolver um por um, e não cumpre sua missão, deixa o budismo de lado, né? Em segundo plano. Quer dizer, você se perde em tudo isso. Sim. É uma questão de direcionamento de foco, você acabou de falar, e a coisa vai se resolvendo, vai se andando, né? Vai se encaixando. Porque você já descobriu aquele norte. É como fala a frase de um escritor americano do século XIX, chama Mark Twain, que ele fala o seguinte, só para a gente poder fechar aqui. Ele fala assim, existem 2 dias mais importantes na sua vida, e eles são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. É verdade. Certo? Faz todo sentido, né? Bom, acho que cabe a gente poder terminar por aqui, né? Com Até certeza. o tempo também. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui esse primeiro podcast, essa inauguração das Na redes prática, sociais, hein? Do budismo na prática, né? Que vai Spotify, né? do Spotify e todas as plataformas aí de streaming que existem, porque a gente vai colocar em todas a partir de agora. E quem está aqui no YouTube, muito obrigado, né? Se você quiser seguir a gente, tá? É muito simples. Aqui, ó, Diego F. Esperandil, ou Diego Esperandil Oficial no Instagram. Também você vai me achar bastante lá no @livraria Bodhi Store, Bodhi com DHI, né? Então, Livraria Bodhi Store, que também é a lojinha de itens budistas que manda para o Brasil inteiro. Fica à vontade, você vai falar comigo lá, e é bem legal. Já Achar eu falei você, Alex? Opa, vamos lá. Falei encomenda para você já. E você, Alex, suas redes sociais aí? Eu tô lá no Instagram como Budismo na Prática e eu também tenho um canal no YouTube de mesmo nome. As pessoas podem encontrar a gente no Spotify e nos principais agregadores também de podcast, a partir de agora, né? Então espero vocês lá. E lembrando também que a gente está aberto para as pessoas participarem também desse bate-papo, né, Diego? Sim, quem tiver interesse em fazer um bate-papo com a gente aqui para os próximos episódios, chama aqui nas redes sociais que a gente pode marcar assim e saber sua história, saber seus relatos. Eu vou ficar muito feliz de saber. Vai ser bem legal. Então, tá aí aberto o convite. Gente, muito obrigado. Quem ficou até o final para ouvir a gente aqui e acompanhar esse novo projeto nosso aqui, muito obrigado. Da nossa parte é só e até a próxima, hein?